Estimados amigos e seguidores aqui do nosso canal, seja muito bem-vindo a mais um momento de reflexão e oração com a Palavra de Deus. Hoje, domingo, dia 11, nós somos chamados a celebrar o segundo domingo da Páscoa, que também é o domingo da misericórdia. Assim como Deus manifesta a sua misericórdia, desejando a nossa salvação, Ele deseja que também nós sejamos misericordiosos com os nossos irmãos e irmãs. Então agora vamos nos preparar espiritualmente, abrir os nossos corações para que essa sua palavra no dia de hoje possa cair como uma verdadeira semente nos nossos corações e possa produzir abundantes frutos a partir da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E o evangelho que nós vamos ouvir hoje está no livro de João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro, mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se você ouviu atentamente a proclamação do Evangelho, com certeza você já conseguiu perceber qual é o tema que a liturgia do Evangelho de hoje traz para todos nós meditarmos nesse domingo, que é o tema da comunidade. A liturgia de hoje nos apresenta essa nova comunidade que nasce da cruz e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós denominamos de igreja. E a igreja de verdade do Cristo ressuscitado não pode ser apenas um aglomerado de pessoas, mas sim precisamos formar comunidade. Vivemos esta unidade com os nossos irmãos e irmãs. O que significa isso? Que nós precisamos verdadeiramente formarmos família, nos conhecer, saber das nossas dificuldades, das nossas alegrias, não apenas ir na missa e lá ficar realmente olhando só para o padre, comungando, ouvindo a palavra e não me interessar por ninguém. Esta comunidade é a antiga comunidade. Jesus então pede que cada um de nós possamos dar um passo a mais, que os nossos ideais possam cada vez mais nos aproximar de Jesus Cristo, que possamos verdadeiramente partilhar os nossos dons com os nossos irmãos. Com certeza, nesse tempo de pandemia, quantos irmãos nossos que foram batizados na mesma igreja, receberam os sacramentos, estão passando por um momento de dificuldade, seja na alimentação, seja na manutenção da casa,
também até por depressão e outras doenças mais, e outras dificuldades. Nós que estamos melhor, que temos tempo, que estamos bem, não podemos assim pensar só em nós. Eu estou bem e pronto, acabou. Mas Jesus pede que nós nos voltemos para os nossos irmãos e irmãs, que com certeza, sanando as dificuldades deles, estaremos vivendo a comunidade e estaremos trilhando um caminho que verdadeiramente nos conduz à comunhão com o nosso Deus. Nós que acabamos de ouvir esta realidade da comunidade, os discípulos estavam ali reunidos, símbolo dessa nova comunidade cristã que somos chamados a ser. Estavam reunidos a qualquer dia da semana? Não. O dia oficial da reunião dos filhos de Deus é no domingo. Por isso que a igreja assim nos incentiva, nos motiva a todos os domingos estarmos juntos em oração e partilhando os nossos dons, fazendo as nossas preces, uns rezando pelos outros. Mas é interessante perceber que nós temos aí um personagem no evangelho de hoje que não está presente, que é Tomé. Tomé é o símbolo daquelas pessoas que muitas das vezes quer viver uma fé sem a comunidade. E por isso que não faz a experiência do ressuscitado. Quando os discípulos contam para ele, muito emocionados, empolgados, que viram o Senhor, Tomé, em primeiro lugar, diz que não acredita. Enquanto ele não tocar nas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo no seu lado, ele não vai acreditar, porque não estava na vida de comunidade. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos perceber que não basta apenas receber os sacramentos e achar que já está salvo, que vai fazer a experiência de Jesus, que vai encontrar Jesus no final da jornada, porque também Tomé faz parte do grupo, mas naquele dia ele não fez essa experiência e por isso não acreditou. Que cada um de nós possamos nos esforçar para nos ajudar mutuamente e nunca nos afastarmos da vida de comunidade. Mas é interessante perceber que 8 dias depois, Jesus se faz presente e Tomé está ali. Então Jesus pede para que Tomé toque nas suas chagas, no seu lado. Então Tomé reconhece que Jesus verdadeiramente está ressuscitado, dizendo: meu Senhor e meu Deus. É a profissão de fé de Tomé que ele faz nesse dia. Que também nós, caríssimos irmãos e irmãs, possamos sempre fazer a nossa profissão de fé todos os domingos na comunidade, nos reunindo para celebrar e também para estar em comunhão com o Senhor. E para estar em comunhão com o Senhor, também nós precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos de comunidade, de igreja. Rezar não só pela nossa comunidade paroquial, mas rezar pela igreja num todo, no mundo inteiro. Quantos irmãos nossos católicos que estão passando por dificuldade, por perseguições e desafios na evangelização em outros lugares. Somos chamados também a enxergar essa nossa família espiritual que brota, que nasce a partir do sacramento do batismo. E assim, caríssimos irmãos e irmãs, vivendo esta comunidade, começando dentro da nossa casa, vivendo essa comunhão, o esposo respeitando a esposa e vice-versa, pais ensinando seus filhos e filhos respeitando seus pais, vivendo essa plena comunhão, ali já está a célula da comunidade que é a família. Se na família corre tudo bem, com certeza vai dar muito mais certo a vida de comunidade na igreja. Por isso que nós possamos assim rezar para que as famílias possam viver esse Cristo ressuscitado, essa Páscoa dentro do seio familiar, para que possam levar esta alegria para a comunidade. E lá na comunidade nós somos chamados a partilhar os dons que nós temos, nos colocar a serviço do Senhor Jesus, como nós encontramos também no livro dos Atos dos Apóstolos. A igreja primitiva tinha tudo em comum, era um só coração, uma só alma, e isso é o que é chamada também a nossa comunidade ser nos dias de hoje. E agora, irmãos e irmãs, rezemos a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, nos ajudando a viver essa fé e essa ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meu irmão, minha irmã, foi muito bom
rezar com você hoje. Muito obrigado pela sua presença aí do outro lado e deixo-vos a bênção do Deus Todo-Poderoso para que a misericórdia dele possa se manifestar na sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho do dia.